Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Nós vamos falar sobre saúde bucal, e nós trouxemos uma especialista, a doutora Laura Lumasini. Ela é cirurgiã dentista e sócio-proprietária da clínica Sarzini Odontologia Humanizada. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É uma honra ter a senhora aqui para que a gente possa conversar sobre saúde bucal. Marcelo, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e vamos conversar sobre esse assunto tão importante que é cuidar da saúde bucal. Perfeito. E a primeira pergunta que a gente faz, doutora, para todos os convidados: como tudo começou? Como que a odontologia entrou na sua vida? Eu costumo falar que é a odontologia que me escolheu, sabe? Porque desde o colegial eu queria fazer alguma coisa na área odontológica, mas eu não sabia exatamente o quê. E depois de 2 anos de cursinho, eu falei, bom, então agora eu vou mudar a rota. Eu queria fazer medicina, falei, vou dar uma mudada na rota e vou prestar odonto. E quando eu entrei na faculdade de odontologia, logo no início, eu já comecei a trabalhar como auxiliar de saúde bucal. Então, a odontologia foi entrando assim na minha vida de maneira muito rápida e eu fui aprendendo muita coisa já logo no primeiro ano. Então, me apaixonei logo de cara e aí eu já comecei a trabalhar mais a fundo nessa área. E depois de formada também em várias clínicas odontológicas, então, de fato, foi uma paixão à primeira vista ali, a odontologia. Legal. E a gente sabe que a odonto é uma área muito técnica. E assim que você sai da faculdade até ter a sua clínica, o seu consultório, vai um bom tempo ali de preparo, dedicação e empenho. Sim. Quando que, vamos dizer assim, você percebeu que você podia ir além? Chegou o momento de eu abrir o meu consultório? Hoje eu tenho 10 anos de formada, né? Mas na época eu tinha 6. E eu vi que eu precisava expandir. Eu já tinha alguns pacientes fiéis, eu já tinha uma gama ali de técnica que eu fui acarretando ali nos primeiros anos. Então eu falei, agora eu acho que é um bom momento de eu ampliar isso que eu vivo aqui e ter o meu próprio espaço. E quando eu montei meu consultório em 2021, foi assim, um tiro no escuro, porque não sabia nada de gestão, de clínica, de estrutura mesmo de negócio. Então foi um período bem desafiador ali, de muito aprendizado, mas que virou realmente a chave da minha vida, assim. Legal. A Andréa, minha esposa, te conheceu num grupo de empreendedores, né, aqui de Jundiaí, da Associação Comercial. E a gente sabe que empreender existe um desafio, existe um processo. E a pergunta que eu faço para ti é assim: qual foi o seu maior desafio quando falou assim, não, a partir de agora eu vou começar a empreender? Quando eu montei meu consultório sozinha, como eu falei para você, eu não tinha noção nenhuma, né? Então, aqueles primeiros anos foram muito desafiadores porque você tá completamente no escuro. A grande diferença, assim, da minha vida profissional foi quando a gente nasceu a Sarzini, quando a gente se uniu, eu e minha sócia, a Júlia, inclusive, um beijo, Ju. Nós nos unimos ali para criar algo maior, criar algo mais robusto, mais consistente, que a gente tivesse braço suficiente para fazer mais. Então, esse foi o momento, assim, que quando a Sarzini nasceu, há 2 anos atrás, que mudou muita coisa na minha vida. E a gente pode dizer que existiu algum, como é que eu vou dizer, algum divisor de águas nessa trajetória toda? Eu acredito que esse foi o grande divisor, a gente ter nos unido para criar a Sarzini, depois de já termos estudado juntas a fazer alguns cursos de gestão, de organização de clínica, de estrutura, de equipe, de marketing. Então, a gente obteve muita informação antes de realmente realizar a construção da Sarzini e juntas irmos ali tijolinho por tijolinho construindo o que nós temos hoje. Legal. E quando a gente fala muito da área da saúde, vamos dizer assim, a gente costuma perceber que existe
uma cultura, existe uma essência. No seu consultório, na sua clínica, junto com a sua sócia, existe isso, essência e cultura? Com certeza, tá? É a grande base, é o nosso grande propósito, tanto que no nome da clínica a gente quis colocar odontologia humanizada. A palavra humanizada hoje, ela ficou um pouquinho batida, né? A gente ouve muito falar sobre isso, mas de fato, essa humanização, ela traz um acolhimento e um entendimento 100% do nosso paciente. Então, desde toda a saúde dele completa, a gente faz esse acompanhamento, quanto de fato um propósito de cura no tratamento odontológico dele. Então, a gente vê muitas clínicas que vai lá, faz uma restauração, vai lá, faz um tratamento pequenininho. E na Sarzini, o nosso grande propósito não é esse. É a gente fazer uma avaliação assertiva, um plano de tratamento que vá até o final e traga a saúde restabelecida dele. Legal. Não sei se essa é a palavra correta, né? Mas quais são os procedimentos que tem dentro da clínica? Procedimento é a palavra correta? É a palavra correta, isso. Quais vocês têm lá? Nós temos todas as especialidades odontológicas, todas, desde a parte de clínico geral, então uma limpeza, uma restauração, clareamento, coisas mais simples, como tratamentos mais complexos de alinhadores invisíveis, de tratamentos de implantes dentários, de tratamento de canal. A gente tem a protocolo sobre implantes, que também é um tratamento muito diferente que a gente tem na clínica. Então, todas as especialidades odontológicas, o paciente entra na clínica e realiza todos os tratamentos dele ali mesmo. E tem algum procedimento que a gente pode dizer que é mais relevante para vocês lá? A gente é muito procurado pelo alinhador invisível. O alinhador invisível? É um grande diferencial da clínica Sarzini. Hoje, as pessoas querem usar aparelho, querem alinhar os dentes, mas não querem aqueles quadradinhos metálicos que vão denegrir a imagem, que vão machucar a boca, que vão trazer danos ali ao longo do tratamento, que ele não está disposto, né? E hoje a gente tem essa tecnologia do alinhador invisível, que é uma tecnologia extremamente avançada, que através do copoliéster a gente troca as plaquinhas durante o tratamento e ele vai fazendo as movimentações ortodônticas necessárias. Então é uma revolução na ortodontia, depois de muitos anos, ter esse tratamento. E na Sarzini nós trabalhamos apenas com alinhador invisível. Nós trabalhamos com formas de pagamento facilitadas, com tratamentos diferentes ali, inclusive de forma de pagamento, para que o paciente consiga executar o melhor tratamento que a gente tem. Legal. E você comentou, eu lembro, antigamente era aquela bracket que fala, né? Isso, é isso mesmo. E aí tirava, o pessoal ficava cheio de cárie. Exatamente. Né? Até hoje, infelizmente, a gente recebe na clínica pacientes que colocaram esse aparelho de bracket em outras clínicas e quando chega pra gente tá com bastante cárie, parando bastante tártaro ali, muita sujeira. Dificilmente consegue higienizar de maneira muito assertiva com ele, porque ele é uma estrutura ruim ali. Então, não tem nenhum motivo para não utilizar o alinhador invisível. E em relação à eficácia do atual pro anterior, melhorou muito mais ou tem a mesma eficácia? Melhorou. Tirando a parte de limpeza. Melhorou muito. A tecnologia em si é muito mais avançada. Então, além de tudo, além de todos esses benefícios que eu já citei, ele é um tratamento mais rápido com os alinhadores. São plaquinhas invisíveis, como se fossem capinhas para os dentes, que você vai trocando ali de 2 em 2 semanas. E o mais legal, a gente consegue fazer esse planejamento antecipado. Então, o paciente já tem uma média de tempo de tratamento ali de acordo com as plaquinhas. Entendi. E agora a gente vai falar um pouquinho do paciente. A gente conhece algumas pessoas que têm pavor, medo absurdo do dentista, daquele motorzinho. As pessoas às vezes deixam de ir por causa do medo. Sim. Como é que vocês conseguem lidar com isso? Existe algum trabalho emocional? Talvez eu viaje aqui, psicológico, algo assim. Como é que tira ou ameniza o medo do paciente? Marcelo, a gente se preocupou tanto com isso que até a estrutura da clínica ela é diferente. Então, nada de paredes brancas, nada de dentista Sério? Vestido de branco, nada de aquele gorro branco sanfonado.
Nada Caramba, disso. que legal. Nada disso. Porque esse ambiente já remete à dor, a desconforto. É um gatilho, né? É um gatilho. Tem gente que fala, nossa, a clínica odontológica tem um cheiro até específico. Na clínica Sarzini não tem nada disso. Justamente para já ser essa porta de entrada para o nosso paciente. Então, quem tem medo, quem não gosta, quem sente desconforto, não vai perceber isso nem na recepção e nem dentro do consultório. E aí, a abordagem na clínica é muito diferente, de escuta ativa, de conversa, de entendimento das necessidades daquele paciente, quais foram os traumas, quando aconteceu, o que foi que aconteceu. Primeiro, a gente tem toda uma conversa para daí a gente passar a fazer o tratamento. E uma coisa muito legal que a gente tem na clínica também é, já na nossa avaliação, ter um tratamento muito diferente para passar para o paciente, que já traz uma segurança maior, que é o nosso scanner intraoral. O que é isso, né? A gente escaneia todos os nossos pacientes por dentro da boca, sempre na primeira consulta, para que ele já visualize no notebook como está a condição de saúde bucal dele. Caramba. Então, ele vai conseguir ver... Em time ali. No mesmo momento. Ele vai conseguir ver a posição dos dentes, se tem dente com cárie, se não tem, se tem dente ausente, como que tá a condição, se tem muito tártaro, se não tem. E isso faz com que ele já amplie a visão dele ali e a confiança dele aumente muito mais, porque geralmente a gente vê naquele espelhinho super pequenininho, o dentista mostra, você finge que vê, mas não viu nada. Então, aquele desconforto ali também te causa uma insegurança. Será que vão fazer alguma coisa aqui que realmente precisa? Será que tem mesmo que fazer? Então, quando você visualiza aquilo no computador, você consegue ter uma noção muito mais exata e um plano de tratamento muito mais assertivo, que traz uma segurança muito maior. Entendi. Bom, eu ia te fazer uma pergunta, mas eu acho que essa é a resposta. Mas na dúvida, eu vou perguntar de novo. Ok. A gente sabe que todos os anos saem novos dentistas, advogados, engenheiros e assim vai. E aí, na parte da odonto, as pessoas, os profissionais, eles vão querendo abrir as suas clínicas, enfim. A pergunta que eu vou fazer, mas eu acho que você já respondeu, qual seria o grande diferencial da clínica de vocês para as outras do mercado? Porque isso, para mim, é algo sensacional. Sim, essa primeira consulta é um grande diferencial da Clínica Sarzini. As pessoas hoje, depois de 2 anos aí que a gente está com a clínica e 1 ano que a gente faz a avaliação dessa forma, as pessoas nos procuram justamente por conta desse exame, porque realmente traz uma noção muito mais exata do que precisa ser feito. Mas a gente tem outros grandes diferenciais, né? O paciente sente esse acolhimento em todos os momentos. Então, a gente sempre tem um presente em cada etapa. A gente acolhe esse paciente em todo o momento ali dele. Então, por exemplo, a gente trabalha com a Protocolo sobre Implantes, que é um paciente que passa o dia todo conosco, tira os dentes, faz a parte cirúrgica da implementação dos implantes na parte da manhã. Isso é para pacientes que não têm mais os dentes. E à tarde ele faz toda a etapa protética de provar ali a prótese, fazer todas as etapas. E à noite ele já vai embora, final de tarde, com a prótese pronta e parafusada. Isso é um grande diferencial também da Sarzini, que a gente não tem aqui na região, essa carga imediata que a gente fala dessa prótese. E esse paciente ganha presente quando ele chega, quando ele vai embora, ele recebe o irrigador para limpar essa prótese de presente. Então, tem todo esse grande diferencial. Além dos pacientes de cirurgias menores também, a gente fornece toda a medicação, a gente tem sempre uma gelatina ali pronta, esperando ele no pós-cirúrgico, o gelinho extra-oral, que ele já vai embora. Então, o paciente não precisa nem passar na farmácia depois da cirurgia. Então, são esses detalhes que a gente se atenta muito para que ele realmente sinta que ele importa ali dentro e que o pós-cirúrgico, o pós-procedimento, mesmo ainda que seja um tratamento que não seja tão gostoso de realizar, que ele pode ser mais tranquilo. E nesse bate-papo que a gente está tendo aqui, eu vou voltar lá no comecinho, quando você falou da palavra humanizada. O que você vem falando, a gente percebe que esse é um grande diferencial. Exato. Né? Há uns meses atrás, a gente entrevistou uma profissional que trabalha com tanatopraxia. Ela cuida dos mortos antes de ir para o velório. E a frase dela é algo lindo,
que ela fala assim, eu cuido do amor da vida de alguém. E ela sempre falou que a parte da humanização do trabalho dela é um grande diferencial. Com certeza. Então você falando disso me remeteu a ela. E assim, tudo isso que você vem contando é extraordinário. E aí eu te pergunto, quando vocês foram montar a equipe de vocês, né? Emendando a pergunta, quantos funcionários tem, né? Na equipe? E quando vocês foram montar, como que vocês alinharam os valores e padrões de entrega para o paciente? A gente hoje tem mais ou menos 8 colaboradores entre dentistas e funcionários, e a gente escolhe muito a dedo essas pessoas que estão ali dentro, porque esses valores, essa estrutura, ela é imprescindível para a gente, não há como não ter. Então, a forma como recebe esse paciente, a forma como aborda, tudo isso a gente olha muito para esses funcionários, para esses colaboradores que são a nossa família ali dentro, né? A gente faz reuniões semanais, motivacionais com a nossa equipe, para que eles se mantenham engajados e estejam sempre entendendo a nossa cultura e colocando isso à frente de tudo. Legal. E como é que você equilibra, vamos dizer assim, o lado empresarial com seus atendimentos? Tem que ter um belo equilíbrio ali, né? Tem, exatamente. A gente hoje dividiu a clínica em especialidades, né? Então, nós temos todas as especialidades e cada um é responsável pela sua especialidade. Eu hoje só atendo pacientes de harmonização facial, então eu faço preenchimento, botox, bioestimuladores de colágeno, tratamentos de pele, tudo voltado para a estética facial. A minha sócia é a dentista avaliadora da clínica, então todos os pacientes que vão passar pela análise intraoral, eles vão passar por ela, vai fazer todo o escaneamento e análise com ela. E ela é ortodontista, então ela já faz toda a análise até de posição de dente, mordida, indicação dos alinhadores, ela já faz toda essa primeira abordagem. E aí a gente tem a dentista que realiza a clínica geral, o dentista que faz implantes e cirurgias, o dentista que faz canal. Então a gente distribuiu muito bem isso para que a gente não fique sobrecarregado e consiga dar conta de toda a estrutura empresarial por trás. Perfeito. E, doutora, tem algum caso que você consiga lembrar que foi marcante para você? Porque eu falo assim, todo o profissional da área da odontologia, ele transforma vidas. Sim. Né? Tem algum caso específico que você fala assim, puxa, escolhi a profissão certa, deu certo a minha escolha. Tem algum caso que, não precisa citar nomes, mas sim. que possa contar para o pessoal? Aquele caso que estou no caminho certo. Cases de sucesso. Perfeito. A gente tem vários, graças a Deus, a gente tem bastante caso de sucesso na clínica. E são muitos procedimentos que são de sucesso. Mas eu diria que a protocolo sobre implantes especificamente, a gente tem alguns casos de sucesso que são muito gostosos de acompanhar. Porque são pacientes que ao longo dos anos tiveram medo, perderam dentes, perderam autoestima, não conseguiam mais sentir gosto de alimento, não conseguiam mais ter uma autonomia, às vezes, até de alimentação, sabe? E você poder devolver isso de maneira tão rápida, tão assertiva, é uma coisa, assim, maravilhosa. Eu tenho uma paciente que perdeu os dentes muito cedo, que é o caso que eu vou contar para vocês. Ela tinha 45 anos quando ela fez a cirurgia conosco. Ela já não tinha mais nenhum dente na parte de cima e tinha poucos dentes na parte de baixo. E a gente optou por fazer a protocolo sobre implantes, removendo os dentes que já não estavam legais, e a gente ia fazer a prótese inteira sobre os implantes. E teve um dia que ela passou lá, fez todo o procedimento, ficou muito feliz. E teve um dia que ela passou lá depois na clínica para fazer algum ajuste, alguma coisa, e ela tava comendo uma bala toffee, aquela bala que gruda, sabe? E ela tava tão feliz de estar comendo aquela bala, tava comendo com tanto gosto aquela bala, que eu falei, gente, é uma coisa tão pequena. Exatamente. Mas que essa pessoa, provavelmente, se não tivesse um tratamento tão relevante, tão assertivo, ela não comeria nunca mais aquela bala.
Verdade. Então, a gente devolve, de fato, além da autoestima, a qualidade de vida desses pacientes que muitas vezes perderam muito cedo esses dentes, não sorriem mais, não tem mais aquele gosto de se alimentar. Então, eu acho que a Protocolo sobre Implantes, de maneira geral, traz muito isso pra gente, de estamos no caminho certo e essas vidas a gente consegue transformar. Show. Então vamos pegar um tripé aqui da nossa conversa. A gente falou do medo, a gente acabou de falar do resgate da autoestima e vamos falar da insegurança. Que conselho você daria para um paciente que está inseguro para tomar a decisão, está um pouquinho com medo, será que eu vou resgatar essa autoestima? Que conselho você daria para esse paciente, de repente, tá ouvindo a gente, ou futuro paciente, né? Sim. O grande conselho que eu sempre dou, não postergue mais. Eu tô inseguro, eu tô desconfortável, dê o primeiro passo. Se dê a oportunidade de ouvir o que você precisa fazer, de entender o que você precisa fazer, porque muitos pacientes, às vezes, fazem tantos anos que não vão ao dentista, que nem sabem mais o que tem para fazer, e às vezes até chega lá e fala, nossa, achei até que tinha mais coisa para fazer, faz tanto tempo que eu não vou. Então, às vezes, você tá com medo de uma coisa que nem é tão difícil de solucionar. E mesmo que seja, vira uma bola de neve se a gente deixa para depois, né? Eu falo que os pacientes que têm muito medo, que evitam muito o dentista, eles não vão ao dentista. Quando eles vão, tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer, geralmente é tratamento mais dolorido, fica com mais medo, demora mais para voltar. Então, isso vira um ciclo. Uma bola de neve mesmo. Uma bola de neve que piora muito as condições. E quando você tem um lugar que você se sinta confortável para realizar o seu tratamento, independente de onde seja, você consegue ir periodicamente e manter sua saúde bucal com procedimentos muito mais simples. Legal. Doutora, alguns mitos talvez você possa desmistificar aqui, né? Quais, de uma forma resumida, óbvio, quais são os alimentos que mais geram dor de cabeça para o cliente, né, em relação à saúde bucal? E assim, aquela história da pasta de dente. Tem o Flúor, aí tem um outro que tem Power Plus, 12 horas, 24. Cada hora uma pasta é melhor do que a outra. Isso é verdade mesmo? Ou tem aquela específica que é para aquilo e ponto final? Que nem eu brinco com a minha esposa, né? Muitas vezes, para tudo, geral, na vida, ela fala, passa bicarbonato. Passa minâncora. Ela falou, pô, mas é para tudo. Ela falou, e você vai pesquisar, realmente é. No caso da odontologia, quais os alimentos e sobre pasta de dente? Em questão de alimento, eu diria que assim, o que você puder evitar daqueles alimentos muito duros, é melhor para você não ter nenhuma dor de cabeça, principalmente se você tem grandes restaurações, se você tem algumas próteses, se você tem algum desconforto. Então, aquele torresmo, aquele alimento muito duro, se você tem algum desconforto de saúde bucal já, é bom evitar. Os alimentos mais doces, a gente pede para evitar. Ou ainda, eu gosto muito de comer doce, não vou evitar. O que eu posso fazer? Uma boa higienização após a alimentação. E isso a gente orienta muito na clínica também, porque a gente cresce achando que aprendeu a passar o fio dental da maneira correta, fazer uma escovação assertiva, sem pôr força. E isso tudo, às vezes, a gente não sabe exatamente como tem que fazer. Então, no dia da limpeza odontológica, a gente faz toda uma dinâmica ali de explicar como é a eficácia do fio dental, da escova, da pasta. Então, independente até da alimentação, precisa de uma higienização adequada, de maneira assertiva, para não machucar aquela gengiva, para não ter nenhum problema mais sério ali. E cuidar bem dos dentes. Então, esses alimentos mais duros e os doces, a gente pede para dar uma evitada. O paciente que toma muito café, por exemplo, para fazer um clareamento periódico, para o dente não amarelar demais. Então, são essas pequenas coisas que a gente pede uma parcimônia ali. Entendi. Mas com relação às pastas, hoje a gente vive num mundo que tem muita opção, né? E eu gosto da pasta mais básica que tem. Na mais básica. Menos é mais, né? O menos é mais.
Eu peço para os meus pacientes não usarem as pastas que falam de carvão ativado, que falam de clareamento dos dentes, porque essas pastas, elas são muito abrasivas, elas têm como se fosse uma areinha. E isso risca muito o esmalte do dente e pode prejudicar a longo prazo, pode trazer uma sensibilidade, pode acabar causando uma retração de gengiva. Então, tem vários poréns ali. A pasta tem que ser com flúor e a mais básica possível. A escova, eu gosto muito de sempre indicar uma escova de cabeça pequena, com cerdas extra macias, que a gente também orienta isso na clínica, inclusive nossos pacientes que iniciam tratamento ganham essas escovas, para que a gente faça de maneira assertiva que o menos é mais realmente. Então, mais 2 últimas perguntas que me vieram aqui. De mito. As pessoas falam que, às vezes, a pessoa que não cuida da saúde bucal pode ter um problema cardíaco. Isso é verdade? E sobre o cuidado das mães com os bebês. Que tipo de cuidado, que está começando a ter a primeira dentição ali, né, que a higienização não é tão incrível, né? Quais são os pontos ali? Com relação ao problema de coração, é muito verdade. A gente fala que a saúde, de fato, começa pela boca. Então, a gente precisa deixar essa saúde bucal em dia, porque toda e qualquer bactéria que esteja na cavidade oral, ela pode cair na corrente sanguínea e causar algum problema mais sério, principalmente de coração. A endocardite é um problema muito sério que é causado por bactéria de cavidade oral. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, sim, é muito sério. E com relação aos bebês, até me lembrou uma questão. A gente trata na Clínica Sarzini também, faz todo esse acompanhamento, tanto gestacional quanto do bebê, da introdução alimentar. A gente faz um pré-natal odontológico com as mamães, que já tem ali um pacote de várias limpezas durante a gestação, de acompanhamento, porque com a mudança hormonal que acontece na gestação, elas ficam, a grande maioria, com uma inflamação de gengiva, com uma bactéria ali, que a gente chama de gengivite. Então, precisa cuidar com mais afinco durante a gestação, para que isso não afete, não acarrete em nada a saúde do bebê. Então, desde o início da gestação até a introdução alimentar desse bebê, a gente faz todo esse acompanhamento. Inclusive, temos parceria com uma nutricionista de gestante que também acompanha tudo isso junto, e para que a gente traga o mais saúde possível nesse momento. Então, doutora, e pensando no futuro, o que passa na sua cabeça, da sua sócia, na sua equipe, daqui a alguns anos para a clínica? Aonde vocês pretendem chegar? Quais são os planos que estão por vir? Os nossos planos são expandir cada vez mais, né, a clínica, ter espaço maior, depois ter mais de um espaço e replicar essa odontologia que a gente acredita tanto, que é uma odontologia tranquila, sem dor, que a gente consiga ser assertivo, resolutivo e trazer a cura para os nossos pacientes. Então, quanto mais a gente puder replicar essa odontologia, mais ficaremos felizes para que as pessoas conheçam de fato esse novo método da odontologia. Perfeito. E voltando para o lado empresarial, que mensagem você deixaria para os empresários hoje que, sei lá, estão passando por uma fase de desafio, algo mais difícil? Marcelo, pode parecer clichê, né? Mas o não desista, para mim, é o mais impactante, porque todos que somos empresários temos momentos de baixa. A gente tem momentos de alta, de baixa, a gente fica se questionando, será que eu tô no caminho certo? Será que é isso aqui mesmo? Dá frio na barriga, dá medo de você estar fazendo grandes investimentos, de você estar fazendo ali um movimento que você tem medo que não dê certo. Mas se você desistir, você volta para a estaca zero e vai precisar fazer todo o investimento novamente, ainda que mude de área, que vá para outros horizontes, você vai voltar à estaca zero. Então, você desistir é recomeçar. E se você tem um propósito, se você ama o que você faz, se você enxerga o que você faz na vida das pessoas através do seu trabalho, não desista. Perfeito. Doutora, a gente está chegando ao final do nosso programa.
eu queria que você deixasse suas considerações finais, deixasse seus contatos. De repente, se eu tenho uma pergunta que eu não fiz, que veio na sua cabeça e queira responder, o espaço é seu. Marcelo, eu gostaria de agradecer imensamente por estar aqui, pelo convite. Eu estou muito feliz. A Clínica Sarzini está sempre de portas abertas. Quero muito que vocês vão lá conhecer. E eu estou extasiada de trazer esse assunto em pauta tão importante, que é o cuidado com a saúde bucal, dessa maneira acolhedora, desse entendimento do paciente como um todo, e num lugar onde a gente tem todas as especialidades odontológicas o tempo todo ali disponível para tratar de fato e curar a saúde bucal dos nossos pacientes. Perfeito. Seus contatos? Os nossos contatos, o Instagram é @Sarzini com Z odontologia. O nosso telefone é 11 9 9976 2330. E nós temos o nosso site também, que vocês podem entender um pouquinho melhor como nós trabalhamos, que é www.sarzini.com.br. Perfeito. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma honra te receber aqui e esclarecer todo esse processo. Eu que agradeço, Marcelo. Foi um prazer. Perfeito. E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chef. Quero agradecer imensamente aos nossos patrocinadores que fazem e acreditam nesse programa para que a gente possa trazer profissionais com excelência como a doutora. E a gente vai encerrando o nosso programa com a frase que toca o meu coração. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Até o próximo programa.